Sotaque Cearense. Apoio Unifor, a melhor particular do Brasil. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Ceará. Etimologicamente, sabe o que Ceará quer dizer? Terra que canta a jandaia, alegrando o alvorecer. José de Alencar gostou do tema e no seu romance Iracema citou com muito prazer. Esse é o estado do Ceará. Sobre a localização no espaço brasileiro, o Nordeste é a região. Somando fixos e andantes, são mais de 9 milhões de habitantes, essa é a sua população. São 148 mil quilômetros quadrados, sendo ele o 17º na lista dos federados, é o quarto da região, e a sua limitação é feita por 4 estados. Paraíba fica ao leste, com Rio Grande do Norte, Piauí do lado oeste. Pernambuco está ao sul, ao norte com Mar Azul, que banha todo o Nordeste. Essa série não poderia começar diferente. Com esses trechos de um cordel, nós vamos começar uma viagem sem precisar sair do lugar. Eu digo isso porque essa vai ser uma viagem para dentro da gente, para dentro da nossa alma cearense. Tudo isso para entender como é que a gente é e como é que a gente se vê. E olhe, o que você vai ver por aqui não saiu assim do nada da minha cabeça não, viu? Tudo aqui foi pesquisado. E que pesquisa! Em mais de 8 cidades diferentes só para fazer esse especial. Tá pensando o quê? Que o negócio aqui é embolado? Pois fique só sabendo que foi tudo muito bem organizado antes de chegar até você. Ao todo, nossa série vai trazer 5 episódios, cada um de um tema diferente. Nesse primeiro, vamos falar sobre nossa gastronomia só pra atiçar a gula da gente. Eu te garanto que vai ser tanta gostosura, mas tanta belezura, que vai pintar aquela fome assim, bem de repente. Ah, como é bom falar daquilo que a gente ama. Sobre comida, então, aí o negócio fica muito melhor. Mas para a gente começar a falar disso, é melhor começar do início e entender. Mas que diabo é isso? A palavra gastronomia, ela foi durante muito tempo trabalhada sempre dentro de uma ótica, de uma lógica muito da sociedade francesa. É óbvio que para o Ocidente, a gastronomia, ela como conceito, ela vem da França, sem sombra de dúvida, mas foi muito trabalhada dentro de uma ideia de que gastronomia referia-se unicamente àquilo que diz respeito às mesas palacianas, às mesas burguesas, aquilo que muita gente chama de alta gastronomia. Que gastronomia pode se definir pela necessidade do homem se alimentar. E o homem, enquanto um ser social, é um ser estético. E a estética, ela perpassa essa condição do alimento, de como se apresenta, de como comer. Então, acho que a gastronomia surge na necessidade de suprir um homem que se alimenta. Essa relação que a sociedade tem com o âmbito da alimentação. Como é que a alimentação, ela expressa, ela manifesta valores culturais, em termos de preferências, em termos também de interditos, né? Desde o processo de produção, lá no campo, até chegar às mesas. Sejam as mesas das camadas mais abastadas, sejam das camadas mais populares. Gastronomia diz respeito a tudo que é relacionado à alimentação humana. Muito bem. Deu para entender por qual caminho a gente vai seguir. Mas agora nós vamos sair do falatório e cair na parte prática da coisa. Eu vou apresentar para vocês 2 figuras que se garantem nesse esquema de fazer os outros encher o bucho.
Essa daqui é a Glícia. Ela é chefe de um restaurante de comida regional. A mulher vive para cozinhar. São mais de 100 pratos que essa mulher faz todo santo dia. É uma ruma de coisa gostosa que ela bota bem na frente da nossa cara pra gente escolher que, né? Ave Maria! A outra é essa daqui, a chefe Van Régia, mais conhecida como Van. Ela que comanda essa cozinha e tem uma pegada bem diferente da chefe Glícia. A Van costuma dar uma nova leitura aos pratos regionais que ela apresenta no restaurante dela. Bom, saber que elas são boas de cozinha já dá pra suspeitar, senão elas não estariam aqui, não é? Mas agora eu quero mesmo é saber se elas são boas de adivinhação. Qual a comida que mais é a cara do nosso Ceará? Será que você consegue adivinhar qual prato da nossa região ficou em primeiro lugar? Pela minha experiência aqui no restaurante, Na minha opinião, eu acho que em primeiro lugar surgiu o baião de dois. pela lei da procura também, é o baião de dois. Foi ele? E não é que elas acertaram de primeira. Mas agora eu duvido que elas acertem o segundo lugar. Punhal, né? Um punhalzinho antigo. Eu acho, aqui no restaurante seria a paçoca. Não. Farofa de toicinho Também não. e torresmo. Vou dar uma dica. Começa com C. Carne do sol. Não. Cuscuz. Aê! Finalmente ela acertou! Nosso pódio completo fica assim: baião em primeiríssimo lugar, seguido do cuscuz em segundo, e no terceiro lugar a gente tem quase que um empate técnico entre a buchada e a panelada. Essa definitivamente é uma briga de gigantes. Mas voltemos ao nosso baião. Por que será que justo ele ficou em primeiro lugar, hein? O porquê da história do baião de dois, né? Porque surgiu em meio à dificuldade das secas que a gente enfrentava e que não poderia haver desperdícios. Então houve a junção do feijão de corda, que é o principal feijão que se une com arroz, e daí surgiu o prato principal do cearense, que hoje é o baião de dois, né? Que eu costumo dizer que ele serve como cama para vários pratos, porque é um prato onde ele combina com quase todas as proteínas que o cearense serve. Ué, mas baião não é só feijão e arroz, não? Errado. Baião de dois é a mistura de vários ingredientes que completa o seu prato. Nata, queijo, charque, calabresa. O que você tiver de restos em casa, você completa o seu baião de dois e faz uma festa para sua família. Já foram mapeados mais de 40 formas diferentes de fazer baião de dois no Ceará. A gente vai encontrar baião de dois com torresmo, baião de dois com queijo coalho, baião de dois com nata, baião de dois com fava. É uma comida de uma panela só, é uma comida prática e que agrega dois alimentos que supostamente se complementam. Isso revela a riqueza no que se refere à elaboração de um único prato, né, de um prato que seria considerado, vamos dizer assim, típico no estado, não por ser apenas nosso, mas pela presença, pela recorrência, pela abrangência, né, da sua presença no interior do estado e na diversidade, na criatividade, no modo como se faz. Sendo assim, já que o baião pode ser feito de muitos jeitos diferentes, vamos aprender com a chefe Glícia como se faz o baião de dois. Já que o baião ficou em primeiro lugar, vamos fazer o nosso carro-chefe, que é a cara do Ceará, a cara do nordestino. Então aqui nós juntamos os ingredientes: feijão, arroz, amor e outras coisas. E a gente vai dar o up do baião, fazer com que ele fique cada vez mais rico. Além de ser saboroso, nós vamos incrementar com uma macaxeirazinha, carne de charque, calabresa, queijo assado, queijo ralado para enfeitar as bordas e o cheiro verde, que é a cara nossa, para dar o colorido do prato.
e um pouco de creme de leite só para dar o toque final. E tá aí o nosso carro-chefe, o baião, a cara do Ceará. Falar em cultura e culinária nos remete a uma circunscrição que é a do território, né? O que o nosso território no estado do Ceará produz em termos de alimentação. A gastronomia, a alimentação, ela é que dá roupagem, ela é que dá vida, ela é que identifica e dá pertencimento cultural a um povo. Então, a relação é total, é plena, é absoluta. Não dá para compreender a cultura de um povo sem compreender a alimentação deste povo. Nós temos 3 microclimas, litoral, serra e sertão. Então, a nossa gastronomia, a nossa cultura alimentar, ela vai estar embasada, vai ser um diálogo, vamos dizer assim, com esses 3 microclimas. A regional, ela é maravilhosa porque ela é forte, ela dá sustância, né? Sustância. Sem dúvida, essa é uma das palavras que mais expressam o cearense e mais tem a nossa cara. O problema é, como conseguir explicar? Eu digo isso porque sustância é algo que ninguém nunca viu, só escutou falar. Mas mesmo assim, todo mundo conhece e todo mundo padece se ela chegar a faltar. Sustância é algo que dá vigor, que deixa o cabra em pé. É algo que dá aquela força para o homem e para a mulher. Mas quem mais escuta isso é a criança. São elas que enchem a pança para não virar uns cangapé. E é assim, nessa dança da vida entre sabores, aromas, temperos e receitas, que nosso Baião de 2 surge e leva a medalha de ouro. E quer saber? Na minha humilde opinião, não poderia ser diferente. O baião tem a cara da gente, faz parte da nossa história. E através dele a gente puxa uma cena da nossa memória. Meu amigo, eu gosto muito do baião de 2. Eu gosto. Onde eu tô por aí passando, que tem um baiãozinho de 2, seja aquele mais meladinho, seja aquele mais sequinho e tal. E engraçado, eu gosto muito de rapadura. Explico por quê. Porque o meu avô paterno, a 50 quilômetros aqui de Fortaleza, na minha infância toda a gente ia passar lá, que é o Pecém, ali entre o Pecém e a Taíba. E ele mexia com engenho, ele moía cana e, cara, aquilo marcou muito a minha infância. Aquele cheiro do alfinim, do puxa-puxa que as pessoas chamam, a rapadura de coco e tal. Então, sabe, quando eu viajo, então, o meu pai e minha mãe já sabem, sabe? Eu sou louco por rapadura. Na hora do almoço, uma rapadurinha, aí você acertou na mosca no meu paladar. Mas o baião de 2, ele é um campeão de audiência também na minha boca. Eu costumo pensar, né, a música e o prato, né? O baião é um tipo de música em que o casal dança juntinho, coladinho. E o prato é o arroz coladinho no feijão. Olha, inclusive essa música que fala de baião de 2 e o ritmo é um baião, né? Só um trechinho dela que diz assim: vou juntar feijão de corda numa panela de arroz. Abidom vai lá pra sala que hoje tem baião de 2. Ai, ai, baião de 2. Ai, ai, baião de 2. A Van e a Glícia são 2 criaturas que merecem palmas, viu? Trabalhar por aqui não é nada fácil. Atender um público exigente e ainda ter que aguentar a pressão nessa cozinha é coisa pra mulher guerreira. Fora que ainda tem o calor do fogão. Olhe, vou ser sincero. Eu prefiro passar 10 horas ouvindo esse negócio aqui do que cozinhar do jeito que elas fazem. Se bem que se a gente falou tanto em se reinventar, eu podia aprender com o cearense essa arte e dar meu jeitinho de me adaptar. Nossa pesquisa mostrou que esse poder de dar um jeitinho para tudo faz parte das nossas raízes.
Inclusive falando da culinária, viu? Os entrevistados falaram que em tempos de crise, o cearense acaba trocando o pão e o arroz pelo cuscuz. O ovo entra na jogada e as carnes acabam ficando para trás porque estão caras demais. Meu amigo, isso sim eu chamo de adaptação, viu? Comer não é simplesmente o fato da gente ingerir alguns nutrientes ou a gente se alimentar. A comida, ela carrega em si ali uma possibilidade de relações sociais, de relações culturais. É uma experiência, a gente poder voltar no tempo, talvez, lembrar da casa da avó, lembrar da casa dos amigos na infância. Eu tenho memórias afetivas e saborosas, né, do que a minha mãe fazia. Nós íamos do caranguejo no final de semana, preparado pela minha mãe, a buchada. Só aí você tem a presença do litoral e do sertão na mesma casa, na mesma mesa. Eu não consegui ir ao centro de Fortaleza sem comer um pastel e tomar um caldo de cana. E aí eu falei numa outra coisa, pastel, origem chinesa, o que tem a ver conosco, se isso é tão forte nosso? Aí eu vou lembrar, a primeira pastelaria em Fortaleza, uma das primeiras foi a pastelaria chinesa, olha aí, que a gente nem faz esses links, esses elos, né? Então, assim, eu vou ficar com o caldo de cana porque é algo que é muito presente para mim, muito simbólico. Quando eu, Vanessa, penso numa experiência dessas, o caju é inevitável, porque eu tive a oportunidade de passear com a minha avó embaixo de cajueiro e dela me mostrando, isso é um caju doce, isso é um caju azedo. Então, o meu Ceará, quando eu vou passear nas minhas memórias, e essa minha memória é uma memória social, porque eu não estou sozinha, isolada, há um contexto, né, há um território que me faz perceber esse caju como uma marca dessas memórias. Seja baião, panelada, buchada, sarrabulho ou sarapatel, o importante é que nossa gastronomia faz bonito. É de se tirar o chapéu. Os temperos também têm seu destaque, vem até no nosso sotaque. Merecem ganhar um troféu. Por fim, eu vou só deixar um recado e sei que você vai concordar. Talvez o nosso melhor tempero seja o amor, que só o cearense sabe dar. Não desmereço aqui nenhum estado, tô só dando o meu recado. Essa é a minha forma de finalizar. Hoje, nosso programa falou de comida e eu resolvi pintar e bordar. Falei, brinquei, cantei em rima, só não consegui foi engordar. Afinal, pela TV a gente só assiste, mas culinária mesmo só existe quando a gente resolve provar. Sendo assim, eu dou a dica, coloque o seu bucho para trabalhar. Comer é um dos grandes prazeres da vida e você há de concordar. Mas melhor mesmo é comer coisa da terra, seja do mar ou da serra. Esse é o nosso Ceará. Sotaque Cearense. Patrocínio. Assembleia Legislativa. A serviço da cidadania. E apoio. Unifor. A melhor particular do Brasil.